Graça, misericórdia e paz a todos que participam conosco deste tempo de estudo da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Mateus, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 12, os versículos 22 a 37. 22 a 37. Mateus 12, 22 a 37. O texto diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirou e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, dizendo: Este não expele demônios, senão pelo poder dos demônios, poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o seu coração, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens, sem primeiro maniatá-lo? Então saqueará toda a sua casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Porque por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Disser falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado isso, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Faça raça de víboras, como podeis fazer coisas boas sendo vós maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem mau, o homem bom, tira do tesouro boas coisas do seu coração,
mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela haverão de dar contas no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas palavras serás condenado. Que o Senhor abençoe a sua palavra para a nossa meditação e para nosso crescimento espiritual. Senhor, agradecemos por todas as tuas bênçãos e porque o Senhor é bondoso, misericordioso para conosco. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que é verdadeira, é viva, eficaz, palavra de verdade, palavra infalível, palavra final, definitiva. Nós oramos agradecendo por essa palavra que certamente dá completa segurança a cada um de nós em relação à tua vontade. Agradecemos pelo teu cuidado conosco, com a tua igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe no estudo aqui desta tarde. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a tua direção também para a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de todos que de alguma maneira participam deste trabalho, e aqueles que não participam, mas que também temem ao Senhor. Visita por misericórdia e graça e sustenta a nossa vida na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, estamos estudando o livro de Mateus, esse evangelho que fala a respeito da pessoa de Jesus, desde o seu nascimento, da sua descendência de Abraão, de Davi, do seu direito real ao trono, de como ele foi gerado, de como ele cresceu, de como ele foi batizado, e o seu ministério de autenticação da sua mensagem, de autenticação do seu modo de agir, governado pelo Espírito Santo, e de perfeita realização da vontade soberana de Deus. Jesus está no seu ministério público agora. Neste texto que nós lemos, parte do capítulo 12 de Mateus, nós encontramos Jesus fazendo suas obras e ele está produzindo ensinos. E Mateus registra suas ações, seus ensinos, registra também a rejeição que os judeus, né, os fariseus, os saduceus, os escribas, têm manifestado contra ele, a rejeição e oposição que eles manifestam contra ele, e que os fariseus fazem até mesmo contra o ministério de Jesus, e contra a sua pessoa, uma forte resistência. Mas Jesus segue anunciando o evangelho do reino, pregando a necessidade de arrependimento e de fé no Messias. Jesus está apresentando o Messias, que é ele mesmo, e ao mesmo tempo conclamando o povo ao arrependimento e fé. É a única maneira de entrar e participar do reino que vai ser instaurado pelo Messias. Então, nesse momento que Jesus está fazendo isso, trouxeram até ele
depois que ele saiu de perto dos fariseus, que ele se retirou de perto dos fariseus e que ele curou um homem que estava endemoniado, ele, tendo saído dali, ele foi para outro lugar e, nesta ida para outro lugar, que o apóstolo não fala onde, ele estava se encontrando com este homem que o trouxeram para ser curado, né? Era um endemoniado que estava mudo, que estava surdo por causa do endemoniamento. E Jesus segue anunciando esse evangelho, então, e realizando curas, né? Trouxeram, então, até Jesus esse homem, e ele curou esse homem, de modo que esse homem voltou a ver, ele era cego, voltou a falar, certamente mudo, né? Voltou a falar, e voltou a ouvir, né? Porque certamente uma das razões da sua mudez era o fato de ser surdo. Então, Jesus o curou plenamente, né? E, e ele, então, voltou a viver uma vida normal. A multidão se admirava intensamente. A multidão perguntava: não é este o Messias? Ou seja, quando a multidão se lembrava daquilo que os profetas falavam, daquilo que os profetas anunciavam em relação ao Messias, não restava dúvidas de que este era verdadeiramente o Messias. Contudo, as autoridades religiosas não criam nele, não aceitavam como o Messias. Pelo contrário, eles disseram que esse milagre de Jesus tinha sido feito por Satanás, que era o príncipe dos demônios que operava esse milagre, que o poder que Jesus usou para curar este homem era o poder de Satanás. E, basicamente, eles blasfemaram contra Jesus, né, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Isso era o que eles diziam e isso era uma blasfêmia total. Mas Jesus dá a eles uma resposta. E Jesus responde da seguinte maneira: primeiro, que todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Jesus está dizendo que se Satanás se insurge contra ele mesmo, se Satanás começa a fazer obras que demonstram o contrário daquilo que Satanás quer, é uma insurreição. Então, o próprio demônio está insurgindo contra Satanás. E isso vai causar a destruição do próprio reino de Satanás. E se Satanás expele Satanás, seu reino será destruído. É o que Jesus fala em segundo lugar. Em terceiro lugar, Jesus afirma que se ele, Jesus Cristo, expulsa demônios pelo poder de Satanás, então, por quem, no nome de quem, os filisteus e os filhos deles expulsam os seus Satanás ou os demônios que porventura eles encontrem? Se Jesus está expulsando demônios no poder de Satanás, qual seria então o poder que os filhos dos fariseus usavam para expulsar esses demônios? Jesus está dizendo, em quarto lugar, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês.
E se o reino de Deus chegou até vocês, vocês têm que reconhecer o reino de Deus e reconhecer a mim como o introdutor deste reino no meio de vocês. E Jesus continua: ninguém rouba a casa do valente, né, sem primeiro amarrá-lo. Jesus está dizendo com isso que, para expulsar aquele demônio do homem cego, surdo e mudo, possuído por um demônio, ele precisava anular o poder de Satanás. Então, ele tinha que amarrar Satanás, porque ninguém entra na casa de um valente sem que ele amarre primeiro o valente, porque senão o valente não vai deixá-lo saquear a sua casa. Mas quando ele entra para saquear a casa do valente, ele deve amarrá-lo primeiro, então ele pode saquear a sua casa. Jesus está comparando a sua ação com a ação do homem que entra na casa do valente. O valente aqui é Satanás, que é amarrado e destruído para que Jesus possa verdadeiramente agir e tomar proveito da sua ação, né, no reino de Satanás. Jesus está dizendo, então, que Satanás foi amarrado por ele para que ele pudesse dominar o demônio que estava agindo naquele homem cego, surdo e mudo. Jesus, então, lança um desafio. Qual o desafio que ele lança? Que uma prova, quem não é comigo é contra mim. Jesus está provando aquelas pessoas. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está dizendo que diante dele não é possível ficar indiferente, não é possível ficar num meio termo. Ou se ajunta com ele, ou estará espalhando. Ou está com ele, ou está contra ele. Jesus está demonstrando isso para os fariseus, que eles queriam uma certa neutralidade, né? Porque eles queriam ficar neutros nessa questão de servir a Jesus, de reconhecer Jesus como Deus, como Filho de Deus. Deste modo, Jesus lança esse desafio, essa prova. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E os fariseus, então, blasfemam de Jesus, do Espírito Santo, melhor dizendo. O que é a blasfêmia do Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás aquilo que é feito no poder do Espírito Santo. Foi o que os fariseus fizeram. Atribuíram a Satanás aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus estava fazendo toda a sua obra ungido pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Nós vimos o Espírito Santo ungindo a Jesus no seu batismo, né? Um homem cheio do Espírito Santo. Deus eterno que renunciou temporariamente o uso das suas prerrogativas divinas para ser um homem cheio do Espírito Santo e agir de acordo com o poder do Espírito Santo. Jesus, então, diz que atribuir a Satanás aquilo que ele fez no poder do Espírito Santo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Segunda característica da blasfêmia do Espírito Santo é se alguém proferir palavra contra Jesus, isso vai ser perdoado, porque as pessoas podem não entender quem é Jesus, como os próprios fariseus. Então, se alguém falasse contra Jesus, isso seria perdoado a qualquer pessoa que buscasse o perdão. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta vida, nem na vida vindoura, o pecado a respeito desse
dessa característica do Espírito Santo. Ele é ele é o próprio Deus. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui, nem na eternidade. Então, Jesus está fechando o seu argumento e demonstrando que sua atividade de pregação e de exorcismo é obra do Espírito Santo. E nada ali foi feito a não ser pelo poder do Espírito Santo. E porque suas obras nunca nunca deixaram de ser no poder do Espírito Santo. Todas elas foram assim. E que suas obras miraculosas, conhecidas por todos, inclusive pelos fariseus, demonstravam seu poder e sua autoridade no mundo espiritual, cheio do Espírito Santo. E Jesus acrescenta: os fariseus queriam ser bons e acusar Jesus de praticar o mal pelo príncipe dos demônios. Mas Jesus está demonstrando que ele pratica o bem no poder do Espírito Santo. Ele demonstra que há árvores boas que podem ser conhecidas porque dão frutos bons. E que árvores boas e árvores más existem, mas que as árvores más não dão frutos bons. As árvores boas são conhecidas pelos seus frutos e elas produzem fruto bom. E que as árvores más, os fariseus, produzem frutos maus. Então, Jesus está dizendo que estas árvores representam o bem e o mal. Árvores boas produzem frutos bons, árvores más, os fariseus, produzem frutos maus. E Jesus vai condenar os fariseus. Como? Dizendo primeiro para eles: raça de víboras, cobras venenosas, né? Gente maldosa, assassinos, né? Cobras venenosas. Vocês são maus e como querem produzir frutos bons? Não há possibilidade de vocês, fariseus, produzirem frutos bons porque vocês são maus. São cobras venenosas. São gente que não tem temor de Deus, nem temem o Espírito Santo. O coração de vocês, diz Jesus, é uma fonte de maldade, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio e vocês agem de acordo com o seu coração. Portanto, desejar me matar é um desejo maligno e vocês têm isso dentro do coração de vocês. Vocês serão julgados, fariseus, pelo juízo de Deus, pelo julgamento de Deus. E vocês vão ser julgados por causa do seu coração e pelas suas palavras, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, vocês serão julgados e condenados, porque o coração de vocês é um coração mau. Jesus, então, termina esta exortação aos fariseus, demonstrando que ele é verdadeiramente o Senhor, que ele é verdadeiramente Deus eterno, que ele é verdadeiramente um homem cheio do Espírito Santo, que age no poder do Espírito Santo, que realiza as obras dele no poder do Espírito Santo, e que ele não é como os fariseus, cujo coração abriga o mal, cujo coração é cheio do mal, cujo coração é cheio de pensamentos maus, e que, portanto, desejam apenas fazer o mal e desejam que Jesus seja condenado por estar fazendo o bem. Jesus é humilde e Jesus responde a eles de modo a condená-los pelas suas atitudes. Não foi Jesus quem os condenou, foram as suas próprias atitudes que os condenaram. E Jesus apenas diz que no juízo eles receberão o castigo devido pela sua condenação. Algumas aplicações para que nós possamos meditar nesse texto.
Primeira aplicação. Jesus demonstra seu poder divino, curando pessoas, expulsando demônios, e ele age no poder do Espírito Santo. Você crê que Jesus pode expulsar demônios? Ainda hoje, Jesus pode expulsar demônios? Você crê nisso? É necessário crer e entregar a vida ao Senhor Jesus e crendo firmemente na sua capacidade de transformar pessoas presas a Satanás, pessoas condenadas ao sofrimento por Satanás, pessoas completamente escravas de Satanás, podem ser libertas pelo poder do Senhor Jesus, pela pregação do Evangelho, pela oração poderosa que é feita em nome de Jesus. Então, é necessário que nós tenhamos a fé verdadeira e demonstrando que Jesus ainda expulsa demônios. Você crê que Jesus expulsa demônios? Você crê que Jesus pode te usar para expulsar demônios? Segunda aplicação. Os fariseus acusavam Jesus de perverter ao reino de Satanás. Então, Jesus responde a essa acusação. Como você justifica isso? Como Jesus responde a esta acusação de que ele perverte o reino de Satanás? Jesus responde a esta acusação dizendo é, é, que Satanás não pode ir contra o seu próprio reino, porque senão esse seu reino será destruído. Satanás não pode combater Satanás, porque senão seu reino vai ser destruído. Há uma certeza absoluta de que, em luta contra si mesmo, Satanás estaria causando a sua própria destruição. Como nós podemos justificar isso? Né? Nós podemos justificar isso dizendo que quando Jesus fala de essa inimizade de Satanás contra si mesmo, ele fala de uma manifestação de poder, uma guerra entre os maiorais dos demônios, né? Então, por isso mesmo, entre essa guerra entre os maiorais poderia levar à destruição o próprio reino de Satanás. Os fariseus, então, entenderam que isso não poderia acontecer. Faça uma análise agora das suas palavras, daquilo que você fala, daquilo que sai da sua boca. Tudo que você fala durante um dia, faça uma análise daquilo que sai da sua boca. Como você analisa o seu coração, isto é, o que é que sai do seu coração? Pelas palavras proferidas, nós podemos conhecer o coração das pessoas. O que é que está dentro do seu coração? O que é que o Espírito de Deus coloca dentro do seu coração? Ou o que é que você mesmo faz encher o seu coração? Um coração maldoso, um coração cheio de palavras torpes, um coração cheio do mal. Qual é o seu coração? Você pode analisar isso e pode se arrepender de um coração torpe, de um coração pecaminoso e servir a Deus com um coração puro. Quarta aplicação. Como Jesus classificou os fariseus que ele sabia desejavam matá-lo? Jesus os classificou como raça de víboras. O que é que significa isso, raça de víboras? Significa um tipo de animal peçonhento, uma cobra venenosa, né? Cujo ferimento é mortal, né? Cuja mordida, picada, é mortal.
Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, de gente que envenena os outros, que é capaz de matar os outros espiritualmente. Essa é, é, essa classificação, segundo a qual Jesus fez os fariseus, essa classificação serviu para os fariseus. Ela serve para você? Você é uma raça de víboras? Ou você é uma pessoa cheia do Espírito Santo que glorifica a Deus com suas atitudes? E quinta e última aplicação: o juízo das palavras é uma realidade. Deus vai trazer a juízo todas as palavras que nós proferimos. Nós vamos ouvir essas palavras, vamos praticar essas palavras, falar essas palavras, mas vamos ser julgados por elas também. Qual é o remédio para que a gente possa transformar o coração nosso em um coração que fala palavras boas? O salmista dá uma solução, ele fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, coloquei a Bíblia dentro do meu coração, li a Bíblia, meditei na Bíblia, decorei a Bíblia, falei a Bíblia em todos os momentos, aprendi a ter a Bíblia como minha referência em tudo. Se isso for verdade na sua vida, você está escondendo a palavra do Senhor no seu coração. E isso certamente livra você de esconder a palavra do Senhor no seu coração. E você estará livre de servir a Satanás com suas palavras. Você estará escondendo a palavra do Senhor no seu coração e usando essa palavra em todo o tempo para a glória do Senhor e para a edificação da sua própria vida e da vida daqueles que andam contigo. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra na nossa vida e que nós possamos, de uma maneira muito especial, termos um coração transformado pelo poder do Espírito Santo e que a palavra do Senhor habite plenamente o nosso coração. Deus abençoe a todos nós e um fim de semana abençoado.